Pessoal, boa noite. Agradeço a participação de todos. A aula está sendo gravada e na semana 3 agora, a gente vai iniciar uma nova fase da licitação. Então, eu vou pôr para apresentar aqui para mostrar para todos, para melhor visualização. Como eu disse para vocês, a gente está na semana 3. Vou só retornar aqui no curso. Vou dar 2 avisos iniciais. O primeiro aviso é que aumentou o tempo de meia hora, de 30 minutos para 1 hora para as questões. Então, o pessoal estava com dificuldade ou achou que o tempo estava curto, a gente resolveu e aumentou o tempo. O outro aviso que eu já vou falar para vocês, a próxima aula será 2 aulas práticas. Não terá um material didático igual teve das outras vezes. O material didático, na verdade, vai ser os manuais do Comprasnet. Então, eu vou deixar os manuais do Comprasnet, já está na biblioteca para vocês. Vou só explicar aqui, ó. Em meu curso, vocês vão ter aqui vai estar na biblioteca aqui, ó. Só pegar aqui a apresentação. Biblioteca do curso. Então, para a aula 4, semana 4, o material didático será os manuais. Então, vai estar aqui, links úteis. O Comprasnet. Cadê os manuais? Aqui, ó. Comprasnet, vai manuais, e vai estar aqui os principais manuais, principalmente o manual aqui, ó, de pregão eletrônico pregoeiro. Então, de pregão eletrônico treinamento. Eu vou colocar lá na semana que vem, vou colocar o link direto para que todos possam ter acesso a esse material. Esse acesso ao material, ele é livre para todos, entendeu? Então, a próxima aula ele vai ser com base, vai ser prática com base nesses materiais. Então, você clicar aqui, vai aparecer o manual. E ambiente de treinamento. Então, na próxima aula, eu vou colocar somente o material didático, somente vai ser o link dos manuais e também o link, que está aqui também, o link dos modelos de editais da AGU. Então, coloquei aqui também, modelos de editais da AGU. Esse link vai ser muito importante, porque ele vai falar alguns modelos de editais. Eu vou apenas falar na aula teórica, então vai ter todos os modelos aqui, que é utilizado pela AGU.
as prefeituras não precisam obrigatoriamente utilizar, porém tem, principalmente na questão que eu vou falar hoje, vai ter os procedimentos da licitação. Então, eu aconselho a utilização. Então, vai ter, aqui tem vários tipos de editais, os editais estão adaptados ao Comprasnet, então, eu aconselho a usar ou ter uma referência como edital da AGU, mesmo vocês, como prefeitura, não sendo obrigados a utilizar. Ok? Fechar as abas. Pessoal, então, na aula de hoje, a gente vai falar em fases da licitação, que é a fase interna e fase externa, e o tratamento diferenciado de microempresas e empresas de pequeno porte. O pessoal vai falar, são só 2 tópicos, mas esses 2 tópicos são extensos e muito importantes para a licitação. Na licitação, existe 2 fases, seja ela pregão, concorrência, RDC, e primeiro é a fase interna, que é a preparatória, e depois a fase externa, no caso, que é a fase depois da publicação. Então, quando está público, você divulgou para o público, é a fase externa. Então, a fase preparatória é toda planejamento, organização, edição do edital, e a fase externa, a partir do momento que é publicada a licitação. Então, a fase interna, como já disse o manual que o material didático, é a fase preparatória da licitação, onde você vai determinar o objeto, os procedimentos, qual o processo licitatório vai ser, se vai ser concorrência, convite, pregão, é a fase de definição. Então, essa é a hora que o gestor vai ter a motivação, vai ter o interesse público naquela contratação. E o que é a fase interna? A primeira coisa da fase interna é o projeto básico para concorrência, tomada de preço, convite ou termo de referência, que vai ser para pregão e RDC. Projeto básico e termo de referência é um documento, porém, esse documento precisa de várias outras composições para formar esse documento. Então, aqui fala, primeiramente, o artigo 7º da Lei 866, fala o que é a fase interna, que é o projeto básico, executivo e execução. Eu estou passando, pessoal, que essa matéria é meio longa, então eu vou falar só os principais pontos, tudo bem? Aqui tem o doutrinador Marçal Justin Filho fala o que é fase preparatória, que é a fase prévia ou interna da licitação, onde a gente vai definir formalidade, a gente vai definir a declaração de disponibilidade orçamentária, a autorização do gestor ou ordenador de despesa, a justificativa do item, por que a gente quer o item, o planejamento do item, se vai fazer, no caso de obra, o projeto básico, o executivo, que são os projetos, as plantas, no caso, o memorial descritivo. Então, essa parte tudo qualifica como fase interna. Então, primeira coisa, na fase interna, a gente tem que definir um objeto ou o serviço vai ser prestado. Então, a gente tem que saber o que a prefeitura precisa comprar, o que a prefeitura precisa fazer, quais são o interesse para fazer, tem interesse público, tem motivação, aquele objeto ele está de acordo com os princípios legais e condicionais em relação à legalidade, impessoalidade.
entendeu? Então, a gente tem que definir, primeira coisa, o objeto. Aquele objeto será mesmo necessário para a administração pública? Então, e se é necessário, a gente tem que definir de forma clara, a gente não pode deixar de forma obscura o objeto. Eu preciso de uma caneta. Qual caneta que eu vou pedir? Eu preciso descrever de forma clara, eu não posso escrever um objeto para direcionar ou para, talvez, dificultar uma licitação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descrever, eu não falo para vocês o mais simples possível, mas sim o mais objetivo possível. Então, se a gente tiver objetividade na descrição e na clareza do objeto, a gente vai conseguir definir a primeira coisa do objeto. Outra coisa também, a gente não pode incluir exigências desnecessárias, a gente não pode colocar cláusulas abusivas na licitação, para somente uma empresa, ou duas, ou uma empresa de outro estado, ou uma empresa da sua cidade ganhe a licitação. Eu não posso, lógico, tem exceções que eu posso informar para você, igual posto de gasolina. Você pode abrir licitação, ok, beleza, mas o posto de gasolina tem necessidade? Pode ser que não, mas ele tem que fornecer o combustível para você dentro do seu perímetro. Você vai ter que viajar? Não. Então, se ele quiser participar, ele pode, talvez, ter uma bomba em outro lugar. Mas aí é de acordo com cada licitação. Eu não quero ter a bomba, eu quero que seja na minha cidade. Só ter um posto de gasolina. Eu posso fazer inexigibilidade? Também não. Vai que outra empresa ganhe uma licitação e monte um posto de gasolina naquele tempo de qual ser o contrato. Então, mesmo tendo um só, algumas coisas não qualificam. Por isso que é ideal ter a definição do objeto. Então, aqui eu continuo aqui. Quais são os critérios para definição do termo de referência ou do projeto básico? Então, primeiro é o objeto, depois a gente vai colocar os critérios de aceitação da proposta. Eu falei de combustível. Combustível tem que ser um combustível, pode ser, por exemplo, álcool, tem que ser no mínimo 95%, 95% de pureza. Tem que ter, talvez, critério de aceitação em relação à distância. Você pode ter um raio de distância somente no perímetro do município tal que você pode contratar. Então, no caso do posto, ou fornecer, pode ser que a pessoa queira pôr uma bomba, um exemplo, mas tem que ser dentro do município. Vocês vão ter que colocar todas as obrigações, obrigação de entrega, obrigação de garantia, obrigação de prestação de serviço, em relação de ambas as partes, e quais são as obrigações da prefeitura, obrigação de pagamento, quantos dias que a gente tem que pagar, obrigação de recebimento, que vai ser outro caso aqui, entendeu? Ter as condições de recebimento do objeto, como que ele vai ser recebido, vai ser recebido num xerifado, ou não, vai ser prestado em qual local, talvez um serviço de informática, um exemplo, um domínio que a gente está contratando, vai ter que ser prestado para informática, então tem que ter as condições, vai receber virtualmente, então tudo tem que ser definido. Vai ser um processo que tem contrato, você vai ter que definir o procedimento de fiscalização, como que vai ser fiscalizado, qual o setor vai ser o fiscal daquele processo, entendeu? Os prazos de execução, então quantos dias o licitante, o fornecedor tem para entregar, quantos dias, qual o prazo o fornecedor tem para prestar aquele serviço. Então, tudo tem que ser definido ou no projeto básico ou termo de referência, dependendo da modalidade escolhida. Aqui eu falei forma de pagamento, o pagamento será feito qual forma? Será em depósito, em conta, tem que definir também.
vai ser feito por cheque, vai ser feito, talvez dinheiro, eu acho que não exista mais pagamento por dinheiro, talvez nem cheque, dificilmente, entendeu? Na administração pública federal, somente ordem bancária, então tem que verificar. E qual o prazo que vai ser? As penalidades, se a empresa não cumpriu dentro do prazo, não entregou o objeto dentro do prazo, qual que é a penalidade? Se entregou de forma incorreta, penalidade pode ser advertência, pode ser multa, pode ser sanção, e pode ser até impedimento de licitar. Então, a gente tem que definir isso também no projeto básico ou termo de referência. E todas as outras informações relevantes daquela licitação. Pode ser que uma coisa simples, que eu citei, caneta, lápis, talvez nem garantia não tem. Pode ser que tem só alguns critérios de aceitação. Porém, outras coisas, uma obra, um serviço complexo, um serviço de informática, vai ter outras informações que devem ser colocadas no termo de referência. Aqui, eu cito um pouco do projeto básico. Eu não vou falar tudo porque está na legislação. Então, o que é o projeto básico? Ele até fala aqui, conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para caracterizar obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços de licitação. Então, vou só citar essa primeira parte aqui. Então, a primeira parte. Então, ele tem que ter um conjunto de elementos. A partir desse conjunto de elementos, vai ser a partir do quê? Elaborado com indicação de estudos técnicos preliminares. Vai fazer uma creche no município. Fez um estudo, precisa da creche? Tem quantas crianças no município? Então, ele tem que fazer talvez um estudo para melhor verificação do objeto. Então, ele pode adiantar, pode fazer o planejamento anterior. Tem viabilidade técnica, talvez você vai fazer num terreno é íngreme demais, não tem como fazer viabilidade técnica. Ou aquele local não tem rede de esgoto, não tem água, então como que vai ter viabilidade técnica e fazer uma obra, alguma coisa naquele local? Vai ter impacto ambiental? Vai ter que cortar árvore? Talvez não tem rede de esgoto, vai ter que fazer uma fossa séptica, entendeu? Tem que avaliar. Isso aqui muito, especialmente obras e serviços de engenharia, a gente tem que justificar dessa forma. Então, a gente não pode fazer uma obra do nada, então a gente tem que ter uma avaliação preliminar para fazer isso. Avaliar o custo da obra, aquele custo, se a gente, no caso, se a prefeitura, no caso, a administração pública, verificar que aquilo não a avaliação ficou muito cara, verificou que não é aconselhável fazer naquele momento, então tem que avaliar, entendeu? E definição dos métodos e prazo de execução. Então, vai ser execução rápida, precisa daqui 2 anos ainda. Então, você pode fazer uma coisa um cronograma mais livre, não precisa ser um cronograma apertado da obra. Então, isso aí tem que verificar. Talvez você contrata a empresa de 6 meses, sendo que você vai precisar daqui 2 anos. Ou, por exemplo, você faz uma execução de um prazo de vigência de 2 anos a obra e você precisa daqui 6 meses. Então, tem que verificar se é necessário, então, qual a definição, o que precisa. Então, sempre o planejamento preliminar é importante. Então, aqui é a continuação, eu não vou falar aqui, entendeu? Então, aqui fala que o Marçal, o projeto básico é imprescindível para a elaboração do instrumento convocatório. Sem o projeto básico ou termo de referência, não tem como fazer o edital. Então, o pessoal pode chegar lá com a simples requisição. Eu quero que faça uma ponte na
na estrada rural, pode ser somente isso, mas não definiu nada, não fez construção de pontes só, não, tem que ter um engenheiro, tem que ter uma pessoa especializada e fazer isso, se é necessário mesmo, e se for necessário, determinar, descrever o objeto de forma clara e todos os pontos informados aqui. Aqui fala agora, termo de referência. A única coisa, pessoal, que muda de termo de referência para o projeto básico é somente a modalidade a ser escolhida. Então, o projeto básico vai ser convite, concorrência, tomada de preço. Então, as modalidades da Lei 866 é chamada de projeto básico. Termo de referência é o nome do documento utilizado para pregão e RDC. Então, em vez de falar projeto básico, termo de referência, na verdade, praticamente a mesma coisa. Na verdade, é um sinônimo do outro. Então, a única coisa que vai mudar é somente a modalidade escolhida. Lógico, tem algumas peculiaridades de cada um, entendeu? Porque o pregão normalmente é para bem serviço comum e talvez ele possa ser mais simples que o projeto básico. Mas, na verdade, a definição do objeto de forma clara e precisa e todas as obrigações necessárias para a instauração do instrumento convocatório, que é o edital. Então, aqui tem o Marçal, novamente, que eu cito ele aqui, ele fala sobre o termo de referência, que é o projeto já executivo do processo. Então, ele detalha aqui algumas coisas aqui, o que é o termo de referência. Na administração pública federal, o termo de referência é pelo decreto 10.024, igual eu expliquei para vocês nas últimas aulas. O decreto 024 é da administração pública federal. É ideal que a administração pública municipal ou estadual crie o seu decreto também e crie seu decreto e façam de forma talvez semelhante ao decreto 10.024. Então, aqui, o artigo 3º, no caso, inciso 11 do decreto federal. Então, o que é o termo de referência pelo decreto federal? Então, o documento com base nos estudos técnico-preliminares, que deverá conter elementos que embasam a avaliação do custo da administração. Então, você vai avaliar o custo. Então, você vai fazer o que é avaliação do custo? É pesquisar o mercado e ver quanto custa aquele objeto, aquela obra, aquele serviço. No caso de obra, pode ser utilizado muito o SINAP ou ciclo, dependendo da obra. Normalmente, os engenheiros das prefeituras, eles têm familiaridade com o SINAP, então já tem, vai só fazer a planilha de custo em cima do SINAP. O segundo ponto aqui, a definição do objeto contratual e dos métodos de sua execução, como será feita a execução, no caso de entrega do objeto, como será entregue, a entrega do objeto de um material gênero alimentício, não pode ser igual a entrega de um computador ou de um produto especializado. Então, eu quero comprar um aparelho de tomografia para um hospital da cidade, eu tenho que definir o critério de entrega, talvez a empresa tem que ir lá comprar, a empresa vai lá montar no local, então é diferente. A entrega, talvez, um produto alimentício que, o exemplo, arroz, talvez um produto de agricultura familiar, alface, tomate, que entrega nas escolas. Então, a entrega nas escolas pode ser, vai entregar, não vai ter muita, vai somente receber um recibo, alguma coisa, ou talvez uma nota fiscal, que vai ter que ter também. É bem mais simples, talvez, que um equipamento muito complexo, que eu falei do equipamento de tomografia. Então, o termo de referência tem que ser específico para o objeto. Aqui fala o valor estimado da licitação, demonstrar em planilhas, no caso de serviço, entendeu? E de acordo com o preço de mercado. Então, tem que estar no preço de mercado, a gente não pode comprar
produto acima do preço de mercado, a gente tem que seguir o mercado. Cronograma físico-financeiro, então, vai ter medição, vai ser um processo, por exemplo, um processo de terceirização de vigilância. Eu não posso contratar ou pagar tudo adiantado, ou pagar tudo depois de um ano. Eu tenho que ter um cronograma que vai ser determinado mês a mês. Então, a empresa prestou o serviço, aquele cronograma está definido, então eu vou definir que vai ser pago mensalmente. Ou eu vou fazer um serviço de pintura em todos os órgãos da prefeitura. Então, fiz um cronograma, esse mês vai ser a Secretaria de Saúde, o outro mês vai ser a Secretaria de Educação, então, e também eu tenho que pagar conforme a medição. Então, tem que ter um cronograma para o licitante se basear e conseguir prestar aquele serviço. Então, se não tiver um cronograma, ele pode, precisa pintar tudo em um mês, então, ele tem que contratar mais pessoas, pode pintar tudo em um ano, então, ele vai ter que terminar, ele pode ter 2, 3 funcionários que ele consegue fazer tudo naquele ano. O critério de aceitação, informado a mesma coisa do projeto básico. Então, qual que é o critério de aceitação? Será aceito somente objeto com descrição igual, semelhante ou superior. Então, eu pedi um chuveiro de 5.000 watts. A empresa entregou um chuveiro, fez uma proposta de um chuveiro de 3.000 watts. Ele não pode ser aceitável, então ele está abaixo, na verdade, da especificação. Então, aqui esse vai ser um critério. Então, produtos de nível inferiores à contratação talvez não poderá ser aceito. Então, definir critérios. Os deveres do contratado e contratante. Então, são obrigações de ambas as partes. A relação de documentos quando a verificação técnica e econômica. Econômica, no caso, vai ser para balanço, e normalmente a administração pública federal exige em praticamente todos os processos, e a certidão negativa de falência e concordata. Então, tem que estar expressamente indicado, se for necessário solicitar tanto o balanço quanto a certidão. A certidão de falência e concordata, eu acho que não pode ser dispensada. O balanço, em alguns casos, ele pode ser dispensado, principalmente licitação de entrega imediata, e quando a empresa é micro ou EPP. Então, licitações, tem a lei como... Então, o decreto federal, não sei se é utilizado para... Se os municípios possuem esse decreto, eu acho que não utilizam, mas deve ter semelhante. Então, o balanço somente é exigido de grandes empresas. Então, quando é licitação, entrega imediata. Critério de verificação técnica. A empresa precisa ter atestado de capacidade técnica para entrega do objeto, então vocês têm que colocar, a empresa vai fornecer caneta. Eu preciso de capacidade técnica? Eu falei, não. Mas a empresa vai fazer um serviço, um exemplo, de pintura. Ela precisa ter qualificação técnica? Talvez sim, talvez ela precisa ter atestado que já fez aquele serviço em outro órgão público ou privado. Então, eu tenho que determinar quais são os critérios de qualificação técnica. Aí, eu tenho que pintar no mínimo a metade da... ter pintores que já fez pelo menos, por exemplo, vai pintar 1.000 metros quadrados, no caso. A empresa tem prestado serviço, por exemplo, até 500 metros quadrados. Então, tem que ter dessa forma. Talvez outra coisa também, serviço de terceirização. Vou citar agora limpeza. Então, quero contratar uma empresa de limpeza e conservação. Aquela empresa, o contrato, mas ela nunca prestou para ninguém. Como que eu vou verificar se ela é boa ou não? Eu tenho que pedir atestados técnicos para ela. Então, ela vai ter que ter atestado que já prestou serviços
similares ou iguais e que pode prestar serviço para a administração pública também. Qualificação técnica, principalmente nas obras, é requisito obrigatório. Então, eu não é aconselhável eu contratar uma obra, um serviço de engenharia, seja qual ele for, que não tenha feito um serviço anterior. Então, o engenheiro daquele processo tem que ter feito, no caso, um trabalho anterior para a gente verificar se tem qualificação técnica. Então, tem que verificar dessa forma. Os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato. Então, a mesma coisa do projeto básico. Eu tenho que colocar como vai ser feita a fiscalização, no caso aqui, gerenciamento de contrato ou da ata de registro de preço. Pode ser que eu faça um processo de registro de preço e eu tenho que falar como que vai ser feito aquele registro de preço. Eu quero um registro de preço de gêneros alimentícios, então eu já tenho que colocar os procedimentos de entrega do registro de preço. Então tem que citar, vai ser quando solicitado, vai ser entregue no mínimo 10% daquele produto. E todo mês será feita a solicitação. Registro de preço, igual eu expliquei no outro, não é obrigado a contratar, mas é bom ter alguns critérios no registro de preço também, se vai ser solicitado ou não. O prazo de execução do contrato. Eu não posso ter contrato indeterminado na administração pública. O contrato ele pode até passar de um ano para o outro. Por exemplo, pode ser que uma obra seja de 3, 4 anos, pode ser que eu vou construir uma ponte, pode ser, um exemplo, 1 ano e meio, vai durar mais tempo. Aí eu tenho que ter previsão na LOA, na LDO, e no plano plurianual daquele orçamento, no caso. Posso passar de um ano para o outro, mas no caso eu tenho que ter o início e o término. Mesmo contrato com CEMIG, Copasa, eu tenho ter data de início e fim do contrato. Não pode ter contrato indeterminado na administração pública. As sanções, de forma objetiva e clara. Então, a empresa não forneceu, a empresa atrasou, eu tenho que determinar também. Na administração pública federal, hoje também a gente é obrigado a fazer o estudo técnico preliminar. A gente tem uma uma instrução normativa própria para o estudo técnico preliminar, que nada mais é que a justificativa inicial para a verificação do objeto. Então, eu tenho que verificar. Esse documento ele serve como apoio para formalizar o termo de referência ou projeto básico na administração pública federal. Então, ele dá muito aporte para o termo de referência. Então, aqui, você tem que a IN 40 de 2020, e ele é essencial para fazer. Então, para a administração pública federal, hoje é obrigatório a ter. Então, lembrando, pessoal, se vocês fizerem ou forem fazer licitações com verba federal, vocês têm que verificar se é obrigatório ou não o estudo técnico preliminar. Então, vai ter que verificar com o seu jurídico se é obrigatório ou não seguir as regras do governo federal. Então, é ideal ver com o jurídico e também conforme o decreto de vocês também, ok? Aqui fala sobre o ETP, eu não vou citar, quem quiser depois ler, pode fazer o ETP, ele é muito, a prefeitura ou o órgão público quiser seguir, eu aconselho, entendeu? Porque aí vocês têm um levantamento maior das contratações a serem realizadas pelos órgãos. Então, aqui na administração pública federal, primeiro a gente faz o ETP, e depois, com o ETP, o Estudo Técnico Preliminar, a gente faz o termo de referência. Ok? A única coisa que muda é isso. Sobre a audiência pública, então, feito o termo de referência, feito o ETP, se for administração pública federal, feito o termo de referência,
Aí vocês vão ver o valor da licitação, quanto está a licitação. Se a licitação vai ter um valor maior de 330 milhões de reais, ela tem que ter audiência pública. Ah, mas eu nunca vou fazer uma licitação maior que 330 milhões de reais. Ó, depende, talvez na prefeitura grande aí, eu vou citar para vocês aí que teve audiência pública esse tempo atrás, que foi o transporte público de Pouso Alegre. Eu até participei da audiência pública. Então, só que na época não era 330 milhões, acho que era 150 milhões. Então, esse valor aumentou. Mas por que teve audiência pública? Porque a concessão, no caso, concessão pública, que é uma forma também de licitação, ela, durante os 10 anos que ia ter, estava previsto acima do valor. Então, teve que ter audiência pública. Outro processo que teve audiência pública também, pode ter uma rodovia, então tem rodovia, vai fazer uma duplicação de rodovia aí, pode ficar em R$1 bilhão, então se você for duplicar, vai ter uma usina hidrelétrica, você vai ter que fazer uma audiência pública, talvez não seja caso, mas pode ser que um dia você necessite fazer uma audiência pública, entendeu? Ah, outra coisa, o exemplo, põe que as prefeituras juntem num consórcio e vai fazer, talvez, uma licitação de computadores. Então, vai fazer um consórcio do sul de Minas para 140 prefeituras. Então, cada prefeitura, o consórcio de licitação vai fazer uma licitação, por exemplo, de 500 milhões para 140 prefeituras do sul de Minas. Pode ser cada prefeitura, uma acha 5 milhões, outra 1 milhão, um exemplo, em produto de informática. É uma suposição. No caso dessa licitação mesmo, que juntou todas as prefeituras, se passar 330 milhões, vai precisar da audiência pública. Então, tem alguns critérios para audiência pública, você tem que, antes da publicação da licitação, você tem que fazer audiência pública, para mostrar o edital para a população, ok? E depois da audiência pública, depois dos prazos de recurso, impugnação da audiência pública, que a gente pode aí continuar o processo. Feito, em termos de referência, o que vai precisar fazer? A comissão de licitação. O que é a comissão de licitação? Comissão de licitação, na Lei 866, está definindo na Lei 866, e ela serve para julgar, no caso, principalmente as licitações de concorrência, tomada de preço e convite, concurso e leilão também, que são da Lei 866, e no pregão, na verdade, vai ser o pregoeiro que vai operar o pregão, mas a comissão, ela pode também fazer parte, não vou falar conduzir, mas ajudar a elaborar o edital. O pregoeiro, na verdade, é ideal que ele seja o operador do pregão, e não aquele que elabora o edital. Quem elabora o edital é ideal que seja a comissão de licitação. Então, pode ser ela permanente ou especial. A permanente, na verdade, a administração pública faz uma vez no ano, a administração pública federal faz uma vez no ano, e vai renovando ano a ano. É ideal ter, de ano em ano, mudar uma pessoa, entendeu? Tem 5 pessoas na comissão, então, sempre trocar pelo menos uma pessoa por ano. Então, não precisa ser todo mundo, não. Então, é necessário ter uma comissão de licitação para fazer o julgamento e elaboração do processo. Então, aqui, eu tenho até de forma sucinta aqui, então, a comissão de licitação é formada por servidores ou agentes públicos, nomeados pela autoridade competente, para a condução do processo licitatório. Ok? Desde a fase interna até a homologação da licitação. Então, é importante ter a comissão de licitação. Aqui fala quais são as funções da comissão. Então, a comissão ela vai
julgar, receber, examinar os processos. Isso aqui na Lei 866. No pregão, a comissão vai ter a fase interna inteira, e depois a fase externa é conduzida pelo pregoeiro e equipe de apoio, ok? Então, aqui fala todas as funções da comissão de licitação. Então, ok? Aqui eu falei isso, pelo menos uma vez no ano, deve trocar um membro da comissão, para sempre ter uma rotatividade. Então, não é ideal que a comissão, ano a ano, fique as mesmas pessoas. É ideal ter um revezamento de pelo menos um membro da comissão. Pode ser que aquele 5, sai um, ele sai, pode ser que o outro ano, aquele que era, pode voltar, não tem problema. Mas é bom ter um revezamento. Ok? Importante, pessoal, a comissão, ela é solidária, ok? No órgão de vocês, teve uma licitação, uma concorrência, o exemplo, e foi adjudicada, homologada de forma incorreta, e a comissão deixou somente uma pessoa decidir, mas a comissão foi lá, assinou, e se tiver errado posteriormente, vocês são solidários. Então, o que eu aconselho para você? Verificar como comissão mesmo, entendeu? Então, se tiver errado, tiver alguma coisa, você pode, talvez, colocar em ata aquele posicionamento de vocês, desde que justificado e formalizado. Ok? Aí aqui, então, tem a comissão de licitação para a Lei 866, no caso, e para o pregão é o pregoeiro e equipe de apoio. Então, pregoeiro e equipe de apoio, na verdade, vai ser nomeado pela autoridade competente do órgão. A autoridade competente pode ser o prefeito ou o secretário, quem for determinado para aquilo. Então, vai designar servidor público, pode ser ele contratado ou efetivo, depende do órgão como que vai fazer, entendeu? E também tem que ter uma equipe de apoio. A equipe de apoio, na verdade, vai apoiar o pregoeiro. A equipe de apoio, nesse caso aqui, não é solidária, entendeu? Ele é subsidiário, então ele só vai apoiar o pregoeiro. A decisão é do pregoeiro, ok? Mas é bom auxiliar, sim, entendeu? Talvez tem órgãos aí que tem 3 pregoeiros. 3 pregoeiros. Só que aqueles 3, um pregão faz os outros 2 equipe de apoio. O outro faz outro, os outros 2 equipe de apoio. Pode ir revezando também, não tem problema. Depende da estrutura do órgão. Entendeu? E o que o pregoeiro vai fazer? Ele vai iniciar isso, ele não vai ser parte, ele vai ser nomeado na fase interna, vai ter um documento, uma portaria, um decreto, algum documento que o órgão utilizar para nomear ele. Então, vai ter o documento de designação do pregoeiro. E ele tem algumas funções, que é o recebimento da proposta, aceitação e classificação do objeto, e habilitação e adjudicação e encaminhamento para a autoridade competente. Então, o pregoeiro, lógico, eu não tenho órgãos que a mesma pessoa faz parte da comissão de licitação e também é pregoeiro. Isso aí é comum, mas aí, como o pregoeiro, ele vai iniciar somente após a fase externa, então somente depois da divulgação. Aqui fala sobre equipe de apoio, no caso. Lembrando, pessoal, tem equipe de apoio, tem um pregoeiro, equipe de apoio, mas também tem equipe técnica do objeto, talvez não faça parte nem da comissão e nem da portaria ou documento do pregoeiro, então, mas aí é responsabilidade do que? Engenharia, talvez vai contratar um serviço de engenharia. O pregoeiro, na equipe de apoio, não tem expertise naquele processo. Então, o pregoeiro, o que vai fazer, ou a comissão? Vai solicitar, talvez, orientação do órgão responsável, do servidor responsável.
entendeu? Então, ele vai parar, talvez, a licitação, suspender, solicitar análise do setor responsável, talvez engenharia, aquele é testado, eu não sei se está certo ou está errado, solicita ao órgão, ao setor de engenharia para verificação, aí ele vai responder, sugiro que ele responda formalmente, ofício, alguma coisa determinada pelo órgão, para ele responder para a gente se basear nas orientações da equipe técnica. Aqui tem a Lei 866, processo e procedimento. Então, o processo na verdade, é o processo que vai iniciar, que é o processo administrativo, que vai ter todos os documentos necessários, o procedimento, ele vai ser o procedimento que vai ser adotado dentro do edital e demais anexos. Ok? Aqui fala qual que é o procedimento e julgamento da proposta e da habilitação. Importante aqui, pessoal, ó, artigo 38 da Lei 866. Então, o artigo 38, ele determina alguns procedimentos a serem verificados. Então, aqui fala principalmente, vou falar aqui, ó, inciso 6º, vai ter aqui edital, comprovante da publicação, então aqui é tipo um checklist do processo. Então, o artigo 38 fala tudo. E principalmente, pessoal, no artigo 38, tem a cláusula aqui que vai falar sobre a obrigatoriedade do parecer. Então, é necessário ter parecer em todo o processo de licitação. Então, vai ter que ter um jurídico informando que aquela licitação está correta. Então, pode ser que não ore a parte técnica, ele não vai saber também de engenharia, mas ele vai saber sobre o procedimento se o edital está correto. Tem que ter análise jurídica do processo. Ok? O edital de licitação, na verdade, ele junta todos os documentos, que é o estudo técnico preliminar, o projeto básico ou termo de referência. Ele vai ser a base do edital. O edital, na verdade, ele vai ser a lei da licitação. Então, é importante fazer o edital correto para a gente ter uma licitação, talvez, tranquila posteriormente. Aqui, ó. Acabei de repetir aqui, como o edital é a lei da licitação. Então, a gente tem que ter clareza e, de forma objetiva, fazer o edital. Então, a gente não pode deixar, talvez, divergência no edital com os outros documentos e tentar fazer de forma objetiva. Então, por isso que eu até mostrei para vocês o link dos manuais manuais do Combrasnet e também dos editais da AGU, que lá está de forma, creio que, objetiva. E o que precisa estar no edital? Aqui. O objeto da licitação e descrição sucinta e clara. Então, eu expliquei para vocês lá. O prazo e condições do contrato. Então, tem que estar no edital. As sanções em caso de inadimplemento. Pessoal, edital não é só aquele documento que você escreve edital. É o edital e anexo, é considerado o edital. Então, você pode ter... O edital, ele é também um projeto básico. Então, o projeto básico vai servir para fazer o edital. Então, essas informações, ela só vai estar repassada você vai só transcrever para o edital, ok? Então, o local onde pode ser examinado e adquirido o projeto básico. Então, aonde vai estar disponível o edital. Então, vai ter várias condições aqui, o edital, o critério de julgamento. Então, isso aqui já vai estar, várias coisas já vai estar no projeto básico ou no termo de referência. É somente transcrever. Entendeu? Locais e horários de acesso. Então,
Eu vou só pular aqui, senão a aula hoje não acaba. Prazo de pagamento, então, isso aqui já vai estar tudo, ó. Então, já falei lá no termo de referência, no projeto básico, tem também. Aí aqui, vai ser anexo do edital. Então, é considerado um projeto básico, orçamento, minuta de contrato. Então, isso aqui vai ser tudo o edital. Aqui, ó. Então, tem a Lei 866 será seguida em todas as estações, e dependendo da modalidade, no caso do pregão aqui, será seguida a Lei 10.520 e de forma subsidiária a Lei 866. Então, a Lei 10.520 é uma lei curta, sucinta e direta. Ela, na verdade, ela não tem as condições do contrato. Então, a gente segue para fazer a licitação a 10.520 e na hora das condições do contrato, a gente vai seguir a Lei 866 dentro do edital. Disposições gerais da fase interna de licitação. Então, eu até falei anteriormente lá, então, a gente precisa ter o parecer do procurador ou advogado do órgão. Então, no caso da administração pública federal, o procurador federal ou advogado da AGU, no caso do município, o procurador ou advogado do município. Então, aqui, o artigo 38, que fala que todo processo deve ter examinado pela assessoria jurídica, no caso, e deve estar de forma correta, conforme a legislação, então é bom olhar para ver se está correto. Ah, mas está errado, teve uma coisa errada. Normalmente o procurador vai falar para corrigir e para modificar. Então, é ideal sempre passar, nunca não passar, e sempre passar antes, pessoal. Vou pular aqui, pessoal. Então, a fase interna, ela vai praticamente acabar na análise da Procuradoria. Então, a Procuradoria vai olhar, vai verificar se está tudo certo. Ah, está tudo certo? Segue. Está errado, faz a correção. Dependendo ou não, manda para a Procuradoria novamente. Ou se for, talvez, um erro formal ou alguma frase para lá, talvez o procurador fale, corrige isso e já segue com o processo. Teve parecer, aí já pode ser publicado. Então, a fase interna acaba aqui e já inicia a fase externa. Então, publicado a licitação, a gente já vai iniciar a fase externa. Então, vai ter a divulgação. A gente divulga aonde? A gente vai divulgar hoje. Vou falar sobre o pregão eletrônico. A gente vai divulgar no Diário Oficial da União, se for um pregão com verba federal. No caso do sistema, que vai ser o Comprasnet, e também no site do órgão, no caso, prefeitura, ou outro órgão que está participando. Então, a gente faz essa divulgação, divulga. Aí, depois da divulgação, tem os prazos mínimos. No caso do pregão, é 8 dias úteis. Pregão são 8 dias úteis. Concorrência, 15 dias. Concorrência, são 30 dias corridos. Tomada de preço, 15 dias corrido. Convite, 5 dias úteis. Então, aí, cada modalidade vai ter seu tempo de publicação. No caso do pregão, são 8 dias úteis. Lembrando, pessoal, sempre exclui o início e conta o final. Vou dar um exemplo aqui. Eu fiz a licitação aqui, vai ser publicada. Eu publiquei no Diário Oficial, dia 26. Então, eu inseri no sistema dia 23. Diário Oficial, normalmente vocês têm que inserir, no caso da Administração Pública Federal, até as 4 horas da tarde, eu não sei, para sair num outro dia. Então, esse dia aqui somente inseri no sistema, mas publicou no dia 26. Então, eu vou contar dia 26, 27, 28, 29, 30.
Aqui deu 5 dias úteis. Mas aí eu excluo dia 26. Aí, na verdade, não é 5, vai ser 4 dias. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui é pulo. Pulo aqui. Sábado e domingo, pulo dia 2, que é feriado. Então, 4, 5, 6, 7, 8. E incluo isso aqui. Então, a licitação vai ser... Na verdade, é o último dia, eu incluí aqui. Então, pode ser aqui, ó, dia 6. O ideal é ser até no dia 9, ok? Ele deu 8 dias de publicação e o próximo dia, mas pode ser no dia 6 aqui também, ok? Pessoal, não estou contando aqui outros feriados, só contei o dia 2 aqui. Pode ser que tem lugares aqui que vai ser feriado também dia 28, então... Mas aí vocês têm que excluir o feriado também, quando é pregão. Quando é concorrência, tomada de preço, são dias corridos, então vai contar sábado e domingo. Vai ter uma tabelinha lá depois de todos os prazos de todas as licitações. Publiquei o edital. Aí, o que vai poder ter? Os fornecedores aí vai poder fazer solicitação de esclarecimento e de impugnação. Então, isso é para todos, entendeu? Tanto para fornecedores e também para qualquer cidadão. Para qualquer cidadão, está dentro da Lei 866. Para qualquer cidadão, pessoal, então é um prazo diferente, é 5 dias úteis. Tem que prestar atenção nisso. Ok? E para as empresas, no caso, por fornecedores interessados, são 3 dias úteis, no caso, de concorrência e tomada de preço. Ok? Esse prazo de 5 dias úteis para cidadão vale também para o pregão? Vale. O pregão é um pouco diferente, entendeu? O prazo de impugnação e recurso. Nesse caso aqui, o prazo da Lei 866. Tomada de preço e concorrência. O convite também tem a sua especificidade, entendeu? Que são 2 dias úteis antes do início, da abertura dos envelopes. Ok? Aí aqui, ó, concorrência, tomada de preço e convite. Então, convite vai ter uma diferenciação, mas ele pode ser também pedir esclarecimento e impugnação. Aqui fala que a lei do pregão, que é a lei 10.520, tem prazos próprios. Então, qual que é o prazo próprio? Conforme... Pessoal, aqui, para o pregão presencial, no caso, o decreto 3555. Então, pregão presencial, aí vocês têm que ver aí o decreto de vocês. Pregão presencial, ainda para a administração pública federal, é 2 dias úteis antes do recebimento da proposta. Ok? E tem que decidir em 24 horas. Para pregão eletrônico, pelo decreto 10.024, aumentou o prazo. Na verdade, agora é 3 dias úteis anteriores. Então, pregão eletrônico 10.024, 3 dias úteis antes. Então, tem que verificar o decreto de vocês aí. É ideal adequar o decreto ao decreto federal do pregão eletrônico, para não ter confusão, talvez até no sistema. E também aumentou o prazo aqui para a resposta. Antes era 24 horas, que era o pregão presencial. O pregão eletrônico são 2 dias úteis para a gente responder tanto o esclarecimento quanto a impugnação. Ok? Eu vou explicar mais do pregão eletrônico, pessoal, porque eu vou dar aula prática depois do pregão eletrônico. Então, aqui, a tabela simplificada aqui, pregão presencial até 2 dias úteis antes, esclarecimento até 2 dias úteis antes, e resposta do pregoeiro até 24 horas. Tem que responder no prazo de 24 horas? É aconselhável, entendeu? Responder no prazo de 24 horas. Pregão eletrônico, 3 dias úteis antes da sessão pública, tanto para impugnação quanto para esclarecimento. E resposta, 2 dias úteis, então não é 24 horas, ok?
Aumentou um pouco do prazo, porque tinha vários esclarecimentos, talvez o pregoeiro dependia de outras pessoas para ajudar a fazer aquele esclarecimento ou impugnação, e 24 horas talvez não dava tempo de fazer aquela resposta. Então, aumentou um pouco o prazo aqui, no caso do decreto federal. Então, tem que verificar o decreto da prefeitura. Se for semelhante ao decreto federal, está tranquilo. Ok? Aqui eu falo sobre a liberdade de edição dos decretos estaduais e municipais, então tem que verificar. Mas é ideal seguir o 10.024, principalmente para a verba federal, entendeu? Depois do esclarecimento, impugnação, vai ter a sessão pública. A gente não precisou alterar o edital está perfeito. O esclarecimento que teve só foi esclarecimento simples, então a gente vai ter a sessão pública. A gente deu lá 8 dias, no caso de pregão, no dia da sessão pública, então vai ter lá. Então, no caso de concorrência, tomar de preço convite, normalmente é presencial, vai ter os envelopes, envelope, na verdade, concorrência, tomar de preço, a gente vai abrir primeiramente o envelope de habilitação e depois o envelope de proposta. No pregão, a gente vai abrir, só pular aqui, pessoal. No pregão, a gente vai abrir primeiro diferente. Aí a gente vai abrir primeiro a proposta e depois a habilitação. Nas modalidades da Lei 866, primeiro a gente olha o documento de todas as empresas. Aí a gente só vai abrir os envelopes daquelas empresas que estejam habilitadas. Entendeu? E o exemplo, são 2 fases recursais. Então, abriu a proposta, fechou, inabilitou 2 empresas. Então, aquelas empresas têm direito a recurso. Vai ter recurso, vai ter contrarrazão, depois a decisão, depois abre o preço, a proposta de cada uma, verifica qual o preço. Aí depois tem recurso novamente, contra-recurso e decisão. No pregão, não. No pregão é somente uma fase recursal. Como? A gente abre o preço, verifica que se aquele preço está ok, verifica se aquela proposta é a mais vantajosa para a administração. O que é uma proposta mais vantajosa? Aquela que atende todos os requisitos do edital. Então, primeiro a gente avalia o menor preço. Então, aqui é o menor preço, a gente verifica a proposta dele. A proposta atende o objeto, atende o edital? Atende. Então, aquilo vai ser o menor preço. Então, primeiro a gente faz o julgamento da proposta, fez o julgamento da proposta, aquele objeto está ok. Então, o objeto não está ok. Então, o objeto colocou um objeto inferior. Então, você pediu, talvez, um cabo elétrico de 4 milímetros. A empresa ofereceu um de 3 milímetros. Então, você vai ter que classificar aquela proposta, né? Não pode ser aceita. Então, ela está inferior. Mas o segundo colocado é o 4. Então, você já passa o segundo e já faz a aceitação. Então, você desclassificou a primeira, chamou o segundo. Mas, por exemplo, a primeira deu tudo certo. Então, já aceita a primeira. Aí, você vai... Depois que você fez a análise de todas as propostas, aí que você vai abrir a habilitação. Depende de cada procedimento do edital. Pode ser que você já abriu a primeira e já vai solicitar a habilitação. Ok? Então, vai ter a sessão pública, no caso. A sessão pública do pregão, da concorrência e tomada de preço. A gente abre o envelope, é fechado. Então, é aquele preço e acabou. Do pregão é um pouco diferente. O pregão, a pessoa vai dar a proposta, vai ter o lance, e depois que vocês vão avaliar o julgamento da proposta. No dia, no caso, quando que eu vou ter um pregão? Amanhã, dia 23/10. Eu abri o pregão às 9 horas. Eu abri o pregão, 9 horas da manhã, eu tenho 10 itens. Tem a proposta, eu abri a proposta para todo mundo. Pessoal, no pregão eletrônico é um pouco diferente do pregão presencial. No pregão presencial tem as regras dadas, você abre, tem 10 empresas, você abriu aquelas 10 envelopes e pega aquelas empresas que têm até 10% da menor preço. E se não tiver
no mínimo 3 empresas, você pega as 3 melhores preços daquele item. No pregão eletrônico é diferente, você vai dar chance para todo mundo dar lance na etapa aberta, ok? Isso aqui, depois, a aula que vem eu vou explicar detalhadamente, mas aqui no material didático dessa semana eu também expliquei, ok? Então, primeira coisa, a diferença. Primeira coisa, a inversão de fase, que tem do pregão e das modalidades da Lei 866, e também a possibilidade de dar lance. Então, a gente tem a proposta e depois tem os lances. Aí aqui fala um pouco sobre o pregão, sobre alguma coisa. Aqui fala da abertura da sessão pública, então, quando que deve ser a sessão pública. Ok? Pessoal, lembrando, aí aqui eu dou um exemplo aqui de pregão, na verdade, presencial, como que deve ser feito. Então, aqui somente as três não, na verdade, foi as 5 primeiras, poderem dar lance, eu dou alguns exemplos, é bom, então, estudar o material didático. Então, aqui, no caso, eu dou um outro exemplo, que é somente as 3 empresas melhores. Então, aqui eu expliquei. Aqui eu exemplifico o que é a fase de lance, como que deve ser o lance. No pregão presencial, ele é feito de forma... cada hora é um que vai dar um lance. No pregão presencial, no pregão eletrônico, desculpa, todos podem dar lance ao mesmo tempo, respeitado o procedimento da licitação. Então, qual que é o procedimento? Você deve dar um lance menor que é o próprio lance seu. Então, você deu R$1.000. Você pode dar um lance de R$900, mesmo que o primeiro colocado esteja R$500, ok? Você não precisa cobrir o preço do outro no pregão eletrônico, diferentemente do pregão presencial, ok? Pessoal, só vou falar aqui uma peculiaridade do sistema Comprazente e também do decreto 10.024. O decreto 10.024, a fase de lance, eles colocaram 2 modelos de fase de lance, que é o modelo de disputa aberto e um modelo de disputa aberto e fechado. Como que é o disputa aberto? Todos os licitantes, a partir da proposta, pode dar lance a qualquer momento. Ele vai ter lá R$1.000, tem 10 licitantes participando. Então, eles podem dar lance a qualquer momento. Ele vai ter um prazo inicial de iminência, então, acho que vai ter um prazo inicial. Fechado aquele prazo, ele pode dar lance de 2 em 2 minutos. Então, 2 em 2 minutos, não, desculpa. Ele pode dar lance, por exemplo, deu R$1.000, o segundo 900, o terceiro, a segunda empresa 900, a terceira 1.500. Então, se ele for dar lance, o preço vai, na verdade, como é que eu falo para vocês? Vai permanecer nos 2 minutos para lance, entendeu? Então, ele pode dar lance até as outras empresas desistir. Ok? Semana que vem eu vou explicar, vai ter uma simulação, acho que vai ficar mais fácil para todo mundo como que vai ser verificado de forma simulada do que eu falando aqui, ok? Aí aqui eu explico o modo aberto, então ele vai ter um prazo, então, um prazo inicial de 10 minutos, e quando houver lance, 2 minutos de duração. Então, deu 10 minutos, depois uma empresa dá lance, faltando 30 segundos para acabar, volta 2 minutos. Aí outra empresa falta 1 minuto, deu lance, volta para 2 minutos. Então, ele vai voltando, ele não acaba, ele acaba a partir do desinteresse das outras empresas. Ok? Então, e todas as empresas podem dar lance, não é fechado somente as 3 primeiras empresas. O modo de disputa aberto e fechado.
aberto e fechado, inicialmente ele vai ter o modo disputa aberto a todas as empresas. Então, todas as empresas inicialmente vai poder dar um lance. Então, semelhante ao modo disputa aberto. Então vai ter um prazo aqui, entendeu? Vai ter um prazo aqui, deixa eu ver quantos minutos. Acabou o modo disputa aberta. Então, 10 minutos de disputa aberta. Acabou esse prazo, aí ele simula como o pregão presencial. Ele vai pegar as melhores empresas até o limite de, na verdade, as 3 melhores ofertas, entendeu? Vai pegar os 10%, no caso, depois da disputa aberta. Ou as 3 melhores empresas, igual do pregão presencial, e essas empresas podem dar um lance fechado após a disputa aberta. Então, modelo aberto e fechado, ele tem prazo para terminar. Então, normalmente, ele vai demorar os 10 minutos de aberto, e depois tem alguns minutos, mais 5 minutos para dar o lance fechado das melhores empresas, ok? Eu vou explicar semana que vem de forma simulada, eu acho que vai ficar muito mais fácil para todo mundo. Acabou o lance, eu vou fazer o julgamento da proposta, eu vou ver se aquela proposta é aceitável, eu expliquei anteriormente. Ela é aceitável, eu faço aceitação, vou fazendo a aceitação dela, ok? Feita a aceitação, aceitei, eu vou verificar os documentos dela. Então, vou verificar os documentos de habilitação. Na administração pública federal, a gente utiliza o SICAF, que é o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores. Então, eu tenho esse sistema para verificar toda a documentação. Ele não tem um SICAF, ele pode participar? Na administração pública federal, não, ele tem que ter pelo menos um nível no SICAF para ele participar. Então, se tiver um nível apenas, ele depois pode mandar os documentos através do anexo do Compranet, que eu vou explicar também na próxima aula. Ok? Aí a gente vai fazer análise do documento de habilitação, que é o contrato social, CNPJ, certidões da Receita Federal, estadual, municipal. Eu vou fazer análise de toda essa documentação. Balanço, se for o caso, certidão negativa de falência concordata, qualificação técnica. Eu tenho que fazer análise dessa habilitação. Posso pedir ajuda, talvez, para um engenheiro ou uma pessoa técnica para avaliar se aquele produto, tanto na aceitação, que eu posso verificar se o objeto está aceito, quanto na habilitação. Por exemplo, eu quero comprar um computador, eu não tenho especialização em informática, então eu tenho que pedir, talvez, para alguém da TI, verificar que aquele computador foi ofertado, eu tenho que verificar se ele é aceito pela administração ou não, entendeu? Porque o responsável vai saber se aquele computador está de acordo ou não. Talvez tenha alguma peça, alguma componente que a empresa talvez ofertou que é inferior ao solicitado no edital. Ok, pessoal? Então, a gente tem que ver, em relação à habilitação, a gente não pode pedir coisas além do que está na legislação. Então, o artigo 27 já fala aqui, ó, eu posso pedir habilitação jurídica, qualificação técnica e qualificação econômica. Então, e os outros documentos aqui. Então, eu tenho que seguir a legislação, não posso ficar pedindo mais. Eu não posso pedir, talvez, uma declaração que não está prevista na legislação. Então, tem que estar previsto na legislação todos os documentos que eu vou solicitar para a habilitação da empresa, ok? Aqui, o artigo 27 até o 31, ele vai falar sobre habilitação. Eu não vou falar tudo aqui, senão depois vocês puderem ler, verificar. Aqui, eu cito aqui, principalmente do balanço, pessoal, ó. Na administração pública federal, a gente sempre pede balanço, porém, tem a doutrina aqui do Marçal, que você pode talvez dispensar, mas tem que justificar e fundamentar a decisão sem tirar o balanço, ok?
Feita a habilitação, aí eu tenho intenção de recurso no pregão. Na concorrência, tomada de preço, convite, eu não tenho a intenção de recurso. A pessoa não precisa intencionar para recorrer, entendeu? Na tomada de preço, convite, a pessoa ela tem o direito ao recurso. Se precisar, talvez, ela pode desistir do prazo do recurso. Na concorrência, tomada de preço e convite. No pregão, a pessoa, se quiser ter o recurso, ela tem que intencionar. O recurso, nada mais, a intenção do recurso nada mais é só avaliar a sucumbência. Eu não vou avaliar o mérito. O que é isso, pessoal? Eu não posso decidir o recurso na intenção. Eu só vou avaliar se ele tem interesse, se ele tem possibilidade e se ele se tem o direito ao prazo. Eu aceito todas as intenções de recurso, seja ela qual for. Essa pessoa, porque o mérito do recurso será dado no recurso, não na intenção do recurso. Tem vários acórdons, principalmente do TCU, que quem nega a intenção de recurso tira a possibilidade do fornecedor de justificar. Então, eu não vou julgar o mérito. A pessoa pode até fazer uma decisão, uma solicitação muito boa na intenção de recurso. Eu vou só apenas falar, não, eu aceito a intenção de recurso. Fica aberto o prazo para recurso. Você tem que colocar isso no recurso, e não na intenção do recurso. Ok? Feita a intenção de recurso. Você teve recurso, aí a gente vai ter do pregão. Tem a concorrência e tomada de preço, que são prazos diversos. Então, vai ser 5 dias. Vai ser 2 fases recursais, tanto para habilitação quanto para aceitação. No pregão, é diferente. É uma fase recursal só. No pregão, você vai fazer aceitação, que é o julgamento da proposta, habilitação. Tá ok? Aí depois que vai ter o recurso, somente uma fase recursal. Aqui, 5 dias, e no pregão é diferente, é 3 dias úteis, ok? E o convite, na verdade, são 2 dias úteis. Aqui eu falo sobre o pregão, ele a fase recursal é um pouco diversa da Lei 866, então são 3 dias úteis. Aí vai ter o recurso, teve o recurso, abre-se automaticamente o prazo de contra-razões. A empresa X, ela ficou em primeiro, foi desclassificada, foi inabilitada, ela tem intenção. Mas aí a segunda colocada aqui no pregão e que foi contemplada, que a primeira não foi, a primeira entrou com recurso, alegando que não poderia. A segunda vai lá, ela pode contrarrazoar e talvez se posicionar falando que a primeira estava errada ou alguma coisa, entendeu? Então, você tem que dar também o prazo de contra-razão. Tem 3 dias para recurso no pregão, 3 dias de contra-razão no pregão. Concorrência, tomar de preço, 5 dias de recurso, mais 5 dias de contra-razões. Então, o prazo de recurso e contra-razões são idênticos para cada modalidade. Decidiu o recurso. Decidiu o recurso, foi improcedente, a gente vai fazer, o pregoeiro vai decidir inicialmente, se for pregão, se for comissão, vai ser a comissão, vai decidir. Caso o recurso for improcedente, a gente tem que mandar esse recurso para a decisão da autoridade competente também. A autoridade competente pode ratificar a decisão tanto da comissão quanto do pregoeiro, como pode, de forma fundamentada, discordar da gente. Então, o que vai valer é a decisão da autoridade competente. A gente faz a decisão e encaminha para ratificação ou não da autoridade competente. Se o recurso for procedente, no caso de pregão, a gente não precisa mandar para a autoridade competente. Então, a gente somente, o recurso é procedente. O primeiro colocado foi inabilitado, ele alegou e comprovou que ele não poderia ser inabilitado. Então, a gente vai retornar à fase da licitação e vai habilitar ele. Ok? Então, aí não precisa ir para a autoridade competente.
improcedente no pregão, vai para a autoridade competente. Se for procedente, não precisa ir para a autoridade competente. Acabou a licitação. Se não teve recurso, quem adjudica no pregão é o pregoeiro. Nas outras modalidades, normalmente a adjudicação é feita pela autoridade competente. Mas no pregão, não teve recurso. Quem vai fazer a adjudicação é o pregoeiro. Teve recurso. Quem faz a adjudicação é a autoridade competente. Ok? E, por fim, vai ser a homologação. Acabou, adjudicou com recurso, sem recurso. Quem vai fazer a homologação é a autoridade competente. Então, vai homologar o processo. Homologado o processo, na verdade, o processo acaba. Na verdade, não acaba. Ele vai iniciar, talvez, a fase de contratação, que vai passar pela contabilidade, que vai fazer o empenho, vai passar para o setor de contrato, que vai fazer o contrato. Então, homologou, o processo de licitação está homologado. Ok? Pessoal, eu vou detalhar aqui, de forma rápida, somente o tratamento diferenciado das microempresas e empresas de pequeno porte. Então, tem a Lei Complementar 123, que é válida para todos os entes federativos. Então, a gente tem que seguir essa legislação, tanto os órgãos federais, municipais, estaduais, e a gente tem que dar um tratamento diferenciado para micro e pequena empresa. O que é esse tratamento diferenciado? Esse tratamento diferenciado é dar exclusividade de algumas licitações para algumas empresas ou possibilidade de desempatar, ok? Qual que é o primeiro? O primeiro é a exclusividade. Então, eu posso... A primeira coisa que eu falo aqui, o que é considerado microempresa e empresa de pequeno porte. Então, vai estar na legislação, microempresa até 360 mil, empresa de pequeno porte até 4.800.000. Então, mas MEPP vai ser considerada a mesma coisa nesse caso, nesse tratamento aqui. Ok? Então, de faturamento. Então, tem que verificar o faturamento, verificar dessa forma. Então, primeira coisa é exclusividade. Então, licitações até 80 mil reais é aconselhável que seja exclusiva para micro e pequena empresa. A não ser se eu tenha algumas exceções. Vai estar no artigo 48 aqui embaixo. Então, quais são as exceções? As exceções vai ser... Vou pegar aqui. Vai ter algumas exceções aqui, que vai ter algumas exceções, que é o artigo 48. Aqui, ó. Então, qual que é a primeira exceção? Não tem 3 fornecedores competitivos. Então, eu estou um município pequeno, eu tenho dois postos de gasolina, né, naquela cidade. Os postos de gasolina, nenhum é MEPP. E a licitação minha é de 50 mil reais só. Tem que ser exclusiva? Não. Você vai justificar que não tem 3 fornecedores competitivos para aquela licitação. Então, eu não preciso ser exclusiva para aquela licitação. Ok? E também, no caso aqui, o tratamento simplificado, ele pode prejudicar a administração pública. Também tem que justificar. Então, eu vou comprar computadores. Então, se eu for comprar 60 mil de computadores, mas talvez você pesquisou na microempresa, está 5 mil reais, numa grande empresa está 3 mil reais, e isso pode causar um prejuízo enorme para a administração pública. Então, é ideal que eu também abra para todas as empresas competirem. Então, eu vou aumentar a competição para eu não ter prejuízo. A administração também não pode ter prejuízo. Mas o exemplo, está 5 mil, o outro vai estar 4.999. Então, não tem prejuízo. Então, é ideal ser exclusivo para micro e pequena empresa. Ok? A outra situação, pessoal, é o empate.
eu até citei aqui o empate, ok? Fiz alguns exemplos aqui que visualmente fica mais fácil para todo mundo. Então, terminou a licitação, depois do lance lá, acabou os lances. Então, a média, ou grande empresa, deu R$100. A microempresa, 104. Empresa de pequeno porte, 105. Eu informo aqui. Tanto, primeiro aqui vai dar oportunidade para essa empresa. Se ela quiser cobrir, colocar R$99,99, ela pode. Mas ela também pode recusar. Se ela recusar, passa automaticamente para essa empresa aqui, que também pode estar até 5%. Então, as duas aqui podem cobrir o valor da grande empresa. Nesse caso aqui, ela cobriu aqui, sobre exemplo, ok? Aqui ela não quis, ela desistiu, e a terceira colocada também pode, ok? Lembrando, pessoal, em pregão é 5%. Em tomada de preço, esse empate é 10%. Então, se fosse aqui tomada de preço e concorrência, seria até R$110 aqui. Coloquei sempre, colocar o número correto. O número inteiro para ficar mais fácil. Pregão é 5%, ok? Aí aqui até, por último, aqui eu falo. Pessoal, não deu tempo de eu olhar as dúvidas aqui, entendeu? Eu não vi, eu acho que não teve. Mas só teve uma da Soraya aqui. Posso utilizar a Compras.net para realizar um pregão eletrônico recurso próprio municipal? Pessoal, sim, pode utilizar. Pode utilizar a Compras.net para qualquer licitação. O que é obrigatório, na verdade, é vocês fazerem para verbas federais. Mas se vocês quiserem fazer todas as licitações pelo Compras.net, pode ser utilizado sim. O exemplo, a prefeitura Y quer deixar de fazer pregão presencial, quer fazer somente pregão eletrônico. Pode ser feito, é uma possibilidade, é uma oportunidade também para tentar fazer o preço ficar menor. E talvez evitar, principalmente por causa da pandemia agora, a gente não estava ruim fazer licitações presenciais. Então, se vocês tivessem esse sistema anteriormente, poderia fazer até todas eletrônicas, evitando aglomeração ou alguma outra coisa. Pessoal, alguma dúvida? Eu acho que a gente até passou um pouco do prazo, mas eu queria falar tudo, senão na aula que vem a gente vai ser um pouco puxado também, que vai ser uma aula prática. Queria saber se tem alguma dúvida, se tem mais alguma coisa, eu posso te ajudar. Lembrando, a aula está sendo gravada, vai ser disponibilizada no portal, na plataforma Novos Caminhos. Ok? Pessoal, então, espero ter ajudado vocês, entendeu? Espero que todos leiam o material didático, respondam as questões, até aumentou o prazo das questões agora para 1 hora, então, se tiver dúvida, pode perguntar pelo fórum de dúvida, pelo WhatsApp, pelo grupo, então, fico à disposição aqui, e semana que vem vai ser aula prática, eu vou demonstrar somente no sistema, vou colocar os principais links aqui para vocês verem, principalmente dos editais e dos manuais, ok? Vai ter uma aula semana que vem, vai ser 2 aulas, uma aula na terça e outra na quinta-feira. Da quinta-feira vai ser o horário, vai ser 4 horas da tarde, porque tem que ser horário comercial para fazer a simulação. Mas as aulas serão gravadas e quem não puder assistir nesses horários, poderá assistir posteriormente. Pessoal, então, até semana que vem. Então, agradeço a participação de todos e muito obrigado.